Beleza. Pode aumentar, pode ir para cima aqui que ela apareceu o crucifixo em cima. Uhum. Aí, tarde. Boa tarde, doutor Ricardo Coelho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos. Hoje, na nossa live aqui do Cresci, temos como tema a outorga de escritura não presencial por assinatura digital e videoconferência. O nosso convidado e quem efetivamente vai fazer as devidas considerações e compartilhar o seu conhecimento da área, Dr. Ricardo Coletti, titular do 14º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. Gostaríamos de agradecer a todos que estão aqui conosco, aqui participando. Esse tema abordado referente à escritura não presencial por assinatura digital e videoconferência, um tema extremamente atual, recente, que entrou em prática há pouco tempo aqui em Porto Alegre. Eu gostaria, então, de imediato passar a palavra para o titular do 14º Tabelionato de Porto Alegre, doutor Ricardo Coletti. Um abraço, muito obrigado. Também gostaria de fazer um agradecimento à Alessandra Teixeira, que foi interlocutora e nos apresentou, né, doutor Ricardo? Apesar de já termos participado de uma outra videoconferência, na oportunidade com o deputado Sebastião Melo, para tratarmos de assuntos de interesse aí da categoria e do mercado imobiliário. Boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado. Boa tarde, presidente Naor. Primeiramente, dizer que quando recebi esse convite, aceitei de pronto, com muita alegria, muita satisfação, estar falando para os corretores de imóveis associados aí do Cresci e dizer do meu respeito por essa categoria, e não só do meu respeito, da minha amizade por alguns corretores que foram meus amigos, se tornaram meus amigos aí nessa minha caminhada de 35 anos como tabelião. Então, construí grandes amigos e casei com uma corretora de imóveis, né? A minha esposa, Andréia, é corretora, né? Então, quero dizer que tenho muito apreço por essa categoria. Obrigado. Pois bem, nós precisamos contextualizar o tema da assinatura digital. E eu gostaria de me reportar a um fato ocorrido no ano de 2018, Perfeito. Em que nós já celebramos escrituras assinadas digitalmente, assinadas com o certificado ICP Brasil, aqui no 14º Tabelionato. Isso se deveu a um provimento 10 da Corregedoria Geral do Rio Grande do Sul, que foi o instituidor de um projeto piloto de cartórios que passaram a usar uma plataforma chamada Cartório Digital. A Cartório Digital, então, que foi financiada, vamos dizer assim, pela Copinori, a Cooperativa dos Notários Registradores, deu o start inicial para esse movimento de digitalização, então, dos processos. A desembargadora Denise de Oliveira César, na ocasião, então,
editou o provimento 10 e nós passamos a fazer os atos. Eu falava em 2018, em 7 de julho de 2018, nós assinamos aqui a primeira procuração totalmente digital, sem nenhum papel. Pois bem, só me reportando a esse fato histórico, pela importância que representou essa caminhada desde lá de 2018 para que nós possamos chegar no momento em que chegamos. No ano de 2019, eu estive em Brasília e conheci o e-notariado, essa plataforma que hoje se solidifica com o provimento 100 do CNJ, que é o tema que nós vamos tratar hoje. Doutor Ricardo, aproveitando a colocação do provimento 100, que é de 20 de maio de 2020, né? Eu gostaria de fazer uma colocação, sem antes agradecer e ressaltar que estamos sendo assistidos lá em Buenos Aires pela colega Ana Munhoz. Muito obrigado, Ana, por estar conosco. Na delegacia de Sapucaia do Sul, ali nós temos o nosso colega Ismael Ferri também, que está nos prestigiando, assistindo os seus ensinamentos. Eu gostaria de lhe perguntar, assim, de uma forma bem didática, né, que o senhor nos transmita como obter o meu certificado digital do e-notariado que o senhor mencionou aí, por favor. Bom, então o que acontece? O provimento 100, ele instituiu a plataforma e-notariado. Isso. A plataforma. Uma das facilidades que a plataforma e-notariado vai oferecer, uma delas, é o certificado digital a que tu te referes, Naor. Tá? Como obter um certificado digital notarial, notarizado, como tem sido chamado comumente? Você vai a um tabelionato de notas, a presencialidade é obrigatória, na primeira oportunidade. Aí você pede o cadastro, faz o cadastro, você vai apresentar os seus documentos de identificação, carteira de identidade, carteira do Cresci, carteira do CRM, enfim, todos aqueles documentos que eram exigidos para aquele processo físico, que era feita a ficha do cartório, lembram? Sim. O documento de identificação. Aqui no 14º tabelionato, nós já estamos habilitados, né? Nós já nos credenciamos. Eu dizia que desde 2019 eu já conhecia o e-notariado e já estava habilitado desde 2019. Então você vai fazer como se você viesse fazer uma ficha, a ficha do cartório, a ficha aquela de assinatura de autógrafos, você vai vir fazer uma ficha digital. Certo. Tá? Então, traz o documento, faz a identificação, biometria, são colocadas as quatro impressões de 4 dedos, tá? E no mesmo momento, o escrevente do cartório emite o seu certificado digital notarial. No mesmo instante. Tá? Para onde vai esse certificado? Para o seu celular. Ele vai ficar no celular. Você vai baixar o aplicativo e-notariado. Certo. E aqui está o meu certificado digital, dentro do telefone. Perfeito. Tá? Bom, doutor Ricardo, depois disso... apenas para fazer um comentário, o senhor mencionou a ficha de reconhecimento de assinatura, né? Eu gostaria de compartilhar com o senhor e com os nossos colegas que estão assistindo que eu iniciei a trabalhar em 1983 no 3º tabelionato de notas de Porto Alegre, ali na General Câmara. Na época, o tabelião, o Dr. Falcão Dornelles, depois veio o Dr. Caio Falcão Dornelles a trabalhar com ele, e os ajudantes, José Osnir Vieira Vaz, o Dalmolin, na época, né,
Foram os meus primeiros férias ali. Eu tenho muita satisfação, é algo que me marcou não só por ser o meu primeiro emprego, mas também porque o meu setor que eu trabalhava naquela época era justamente no reconhecimento de firmas, né? Reconhecimento de assinaturas. Então eu dominava muito bem aquela parte de fichas para fazer o preenchimento, a identificação das partes e depois fazíamos os devidos arquivos. Então eu percebo uma mudança significativa porque o senhor agora puxou o seu celular aqui, mostrou um aplicativo e ali está justamente aquele trabalho que eu fazia há mais de 35 anos atrás, né? E aí eu gostaria de lhe fazer um outro questionamento. O certificado digital que o senhor está se referindo, ele tem um custo? O senhor pode nos transmitir uma ideia de custo para fazer esse trabalho e essa certificação? Não. O certificado, a emissão do certificado é gratuita. Você vai pagar e aí vem o segundo momento. O que eu faço com esse certificado digital? Eu posso assinar documentos indistintamente no âmbito digital, tá? Ele me dá uma condição de que o tabelião outorgue fé pública a esse documento, que foi notarizado, que foi assinado pelo certificado digital. Eu gostaria, na hora assim, então, não tem custo. O que você vai pagar o quê? Você vai pagar a utilização dos serviços normais do tabelionato. Se assinar uma escritura, vai pagar o valor da escritura. Se assinar uma procuração, vai pagar o valor da procuração. Se assinar um reconhecimento de firmas, vai pagar o valor do reconhecimento de firma naqueles 3 níveis que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é o sem valor, com valor e veículos automotores. No módulo de reconhecimento de firmas, o e-notariado ainda está em processo de desenvolvimento. Gostaria de enfatizar para os amigos que o e-notariado é um sistema nacional. Vejam a complexidade de se implantar um sistema com esta abrangência. Porque, só para dar uma característica, valores de emolumentos. São Paulo tem um tipo, é um valor, Mato Grosso é outro, Rio Grande do Sul é outro. Selos digitais. Imagina o seguinte, São Paulo ainda tem selo físico, aquele selinho que é colado no documento. Sim. Tá? Nós não, aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos o selo digital, né, há muito tempo já isso. Então, o módulo de reconhecimento de firma logo vai estar pronto. O que acontece? Deixa eu só fazer... Doutor, tirar uma dúvida aqui. O nosso colega José Silva, também nos assistindo, fez uma colocação muito pertinente, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse. E se houver a perda, furto ou roubo do celular, qual é a segurança que a pessoa que já tem este aplicativo no seu celular tem mediante um acontecimento desse? A digital. Ele só vai usar o teu certificado se tiver a tua digital. Muito bem, doutor. Tá? Exatamente isso, ok, combinado. Está certo. Então, Sim, olha aqui, a minha substituta também, a minha outra substituta, não é a Alessandra, é a Cristiane, ela está me dizendo que também pode revogar o certificado, comunica o tabelionato e revoga. E vejam, este é um certificado nacional. Se você hoje, por exemplo, se você tem ficha no 3º tabelionato, onde falou o Naor, meus queridos amigos lá, o Jaci, o Dalmolin, se você tem ficha no 3º tabelionato e vem aqui no 14º, mas não há uma interligação. A partir do e-notariado, todos os cartórios do país, tabelionatos de notas do país, vão estar interligados. 8.500 pontos. 8.500. São 8.500 tabelionatos de notas. Eu posso utilizar, então, meu certificado digital do e-notariado e qualquer cartório do âmbito nacional que esteja, obviamente, já
interligado, é isso? Sim. E posso proceder com todos os atos notariais ali, outorga de procuração, de escritura, enfim, todos os atos pertinentes onde eu tenha necessidade de ter o reconhecimento do tabelião. Sim. Inclusive, na semana passada, na segunda-feira, nós tivemos uma live com o Dr. Jorzenildo, que é o juiz corregedor do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ele disse, inclusive, testamento. Eu tinha muita dúvida em relação a isso. Eu tinha muita dúvida, mas ele disse que o seguinte, bem, as palavras dele foram o seguinte: sem remete ao infinito. Então, a ideia é que o serviço de notas, o serviço de fé pública, se expanda até o infinito, como um infinito de possibilidades. Deixa eu fazer um agradecimento todo especial aqui aos meus amigos Tiago e Túlio, da empresa Remax, que estão nos assistindo. Também ao Marco Antônio Ambrosini, lá de Imbé, que nos assiste, lá do nosso litoral norte, onde nós temos bem próximo de Imbé a nossa delegacia, ali em Tramandaí, né? Passando a ponte ali. O João Nielsen, de Canoas, também nos assiste. E eu gostaria de saber, doutor Ricardo, se o certificado digital ele tem validade, data de expiração, a gente tem que estar renovando ele, ou ele, como o senhor falou, também é infinito, não só no seu uso, na sua aplicabilidade, mas ele tem validade por tempo determinado? Sim, 3 anos. Tá? E daí 3 anos, eu acho que, trazendo um fato de bastidor para vocês, quem desenvolveu o certificado notarial para nós, para o Colégio Notarial Brasil, Seção Conselho Federal, foi um cara chamado Renato Martini. Quem é Renato Martini? Renato Martini foi o técnico que desenvolveu todo o processo de certificação digital da ICP Brasil, da medida provisória 2200-2. O Renato foi contratado pelo Colégio Notarial do Brasil para desenvolver o e-notariado. Tá? E aí, provavelmente, ele, como lá são 3 anos, né, no máximo 3 anos, por que eles dizem 3 anos? Eu já perguntei para um técnico, mas por que 3 anos? Eles dizem que 3 anos, depois de 3 anos, poderia ser hackeado isso. Se um hacker ficasse 3 anos tentando hackear o teu certificado, porque, na hora, veja bem, um certificado de chaves públicas, como é o e-notariado, ele tem a chave privada, que é escondida, e a chave pública. Então, quando você recebe a minha chave pública, você pode ir até a chave privada e conferir. E lá na chave privada vão dizer, olha, esse certificado é do Ricardo, pode confiar. Perfeito. Tá? Assim, e aí que está a importância, eu gostaria de ressaltar isso, aí que está o grande diferencial técnico do certificado do e-notariado em relação aos signs que existem no mercado. Perfeito. Por quê? Porque os signs, Ricardo Sign, Naor Sign, pode, desde que eu pague um programador e desenvolva. Só que qual é a diferença? Para fazer um sistema de chaves privado, tá? Eu vou ter que ter um pouquinho mais de complexidade técnica. Do que eu estou falando, afinal? Segurança. Perfeito. De segurança. Nós temos a mesma segurança que o da ICP Brasil. E aproveito para dizer assim, gente. Mas eu tenho um certificado do ICP. Eu posso assinar a escritura do e-notariado? Sim. Certo. Nós já assinamos essa semana, inclusive também atos híbridos. Perfeito. Assinou um aqui presencialmente. Eu vi que tem uma pergunta aí no chat. Isso. Uma pessoa assinou aqui presencialmente, o outro assinou, aonde ele está, eu não sei, assinou com o certificado do ICP,
e o outro assinou com o certificado do notariado. Perfeito. Tá? É um sistema híbrido, então ele consegue acatar mais de uma modalidade. É isso, doutor Ricardo? Isso, na mesma escritura, no mesmo ato notarial. Deixa eu te fazer um outro questionamento que o Davidson Viegas nos passou aqui a respeito dos pagamentos desses serviços, como os emolumentos ali referentes à escritura e os atos notariais, se eles se darão através de aplicativo também, se a pessoa tendo este aplicativo dá direito também de realizar pagamentos por isso. E também gostaria, de uma forma toda carinhosa, mandar um beijo para os meus filhos, a Laura e o Pedro Lagoas, que também nos assistem aqui. Bom, Laura, o que acontece? Uma coisa que tem que ser dita, e bem dita, é que o e-notariado, ele não cerceia a autonomia do tabelião. Então, o e-notariado, ele não é uma ferramenta, ele até num determinado momento pode ser, mas ele não é eminentemente uma ferramenta, um balcão. Você vai continuar usando o seu tabelionato, ok? Você vai continuar escolhendo o seu tabelionato. Certo. Você vai pagar os emolumentos para o seu tabelionato. Tá? O e-notariado, ele vai só te ajudar na hora da assinatura. Perfeito, perfeito. Tá? E esse então, os emolumentos... Esse certificado, ele serve também para assinatura junto à Receita Federal, por exemplo? Nos pergunta aqui... Ainda não. Ainda não, certo. Ainda não. Mas veja bem, Naor. Deixa eu só te dar um dado. Pois não. O único certificado... Nós temos 3 níveis de certificado hoje no Brasil. O ICP, tá, que é o da medida provisória 2200, do parágrafo 1º do artigo 10. Tem validade entre as partes. Certo. Que é aquele que a gente tem um cartãozinho que fica com o contador, né? Tradicional. Tá? Nós temos os que eu chamei de SIGNs. SIGN, não vou dizer o nome, não vou fazer propaganda, enfim. Mas, enfim, nós temos os SIGNs que são do parágrafo 2º do artigo 10 da medida provisória 2200-2. Qual é a característica dos SIGNs? Eles valem entre as partes e aceitam, tá? Mas podem ser impugnados pelo terceiro. O síndico do meu condomínio me perguntou assim, pai, eu recebi essa autorização de acesso numa residência de veículo e está assinado com não sei o que, bibibi. Eu digo, tu aceita se tu quiser. Sim. Se tu não quiser, tu não aceita. Tu não tem obrigação de aceitar. Agora, se tu achar que isso aí te dá segurança, de novo, segurança suficiente para tu abrir uma casa de alguém e deixar o acesso, ok? E o terceiro que vem agora, o terceiro é o nosso, que é do e-notariado. Que eu disse que tem chaves públicas e tem uma outra característica, que é a fé pública. Perfeito. O que significa fé pública? As pessoas ouvem muito falar em fé pública e eu ouço muito dizerem assim, fé pública é um negócio de burocracia de brasileiro. Gente, tem mais de 80 países do mundo que usam o sistema de fé pública. Certo. Tá? A diferença da fé pública para a fé privada é que a fé pública ela é garantida, tu tem garantia, por exemplo, um Código de Processo Civil diz lá no artigo 405 e 411 que os documentos feitos pelo tabelião presumem-se verdadeiros. Perfeito. Há uma presunção de veracidade. Tá? A fé privada, eu consultei um colega de vocês na hora, sobre a utilização desses certificados, assim, dos SIGNs que eu chamo. Daí, sabe o que ele me disse, quando eu falei para ele sobre segurança? Ele disse, isso aí a seguradora X, se der problema, ela paga. É muito frágil. Bom, nós trabalhamos para não dar problema. Nós trabalhamos para que não dê problema. Nunca deu? Já, mas isso é uma exceção. Tu sabe, na hora, tu acabou de dizer aí que pegou lá o início do terceiro tabelionato.
Sim. É o teu início lá no terceiro Meu início tabelionato. foi lá, exato. É muito raro ter um problema. Entendeu? Então, a fé pública, o que nós estamos oferecendo hoje para a sociedade? Um certificado gratuito, tá? Com chaves públicas e com fé pública. Perfeito. Mas o que eu queria te falar, eu não falei. Sabe quantos certificados? Deixa eu só lhe interromper um pouquinho nessa colocação. Como o senhor falou, o certificado gratuito, o senhor automaticamente já respondeu o questionamento do Wilson Jan, que também questionou novamente qual o custo da assinatura. E também gostaria de aproveitar que eu lhe interrompi para agradecer aqui o Maurício Crote de Lajeado, lá em Lajeado, que também está nos assistindo. Por favor, desculpa ter interrompido, prossiga com o seu raciocínio, por favor. Hoje eu ainda falava para uma cliente aqui de testamento, de Lajeado. Meu avô era de Lajeado. Collet, o alemão Collet, foi lá em Bom Retiro do Sul, dançou com a filha do tabelião e ficou com o cartório. Naquele tempo era assim. Naquele tempo era assim. É verdade, é verdade. É verdade. Tá, mas ele perguntou o valor da assinatura, né? O valor da assinatura, quando o sistema de reconhecimento estiver operando, vai ser o mesmo valor da assinatura do documento físico. 6 e pouco, 8 e pouco e 20 e pouco se de veículo. Problema nenhum, tá? Eu só queria dar um dado para vocês. Quando tu falaste da Receita Federal, sim, hoje a Receita Federal só aceita ICP Brasil. Tá. Okay. O único certificado ela aceita é o ICP Brasil. Tu sabe quantos certificados ICP Brasil existem em vigor hoje no Brasil? Por favor, não faço ideia. Menos de 4 milhões. Certo. Tá? Ele tem o ECPF e o ECNPJ, tá? Tem 8 milhões vigorando. Isso, Naor, não é 2% da população economicamente útil. Não é nada. É nada. Então é o seguinte, ó, o que nós vamos agora ofertar para a Receita Federal do Brasil? Que com a nossa capilaridade de 8.500 tabelionatos, tá? Em 3 anos nós podemos emitir 50 milhões de certificados. Hoje qual é o número de E aí todo mundo vai poder mandar a declaração de imposto de renda com um certificado. Hoje qual seria o número aproximado hoje de assinaturas que nós teríamos, doutor, no e-notariado? E aproveitando na sequência dessa pergunta, o Eduardo Lamengo nos questiona a respeito se é possível assinar esse documento físico. Por exemplo, ata de assembleia de uma associação por meio de aplicativo. É possível também fazer esse procedimento, né? O documento dele é nato digital. Isso. É nato digital, sim. É possível, né? Sim. Certo. E sim. O senhor falou em CNPJ e CPF. Aí nós temos um outro questionamento que havia entrado pelas redes sociais, se há necessidade de fazermos 2 procedimentos separados. O registro da pessoa física e o outro da pessoa jurídica, ou ambos ficam no mesmo e-notariado? É um certificado apenas? É que o e-notariado não trabalha com a jurídica. É só física. Perfeito. Muito bem colocado. Vamos dizer assim, ECPF, né? Sim. ECPF. ECPF. Então, mas voltando àquele questionamento que eu lhe fiz anteriormente, agradecendo aí a Deise Machado, do nosso litoral gaúcho aqui, que também nos assiste, qual é o número aproximado de cadastros hoje no e-notariado, doutor? Tem? Aqui no tabelionato eu já tenho 10 cadastrados. Aqui no 14º tabelionato a gente tem 10 cadastros. 10 cadastros. É bem pouco. Nós estamos, um procedimento totalmente inovador que está iniciando, né? Tanto é que a gente está dando ênfase na nossa live, justamente porque ela é uma inovação tecnológica, ela está abrindo novos caminhos, aproveitando aí esse espaço que o
o coronavírus teve que nos impor para utilizarmos, né, que é essa parte digital. Mas por isso estamos aqui justamente divulgando, né, e dando, e transmitindo e compartilhando seus conhecimentos aí com os colegas aqui da área. Certo? Eu te digo assim, ó, nós desde o dia 26, desde o dia da publicação do provimento 100, Sim. Como nós já tínhamos um cadastro no sistema do e-notariado, nós passamos a cadastrar os nossos usuários aqui e nós passamos a estudar o sistema. Perfeito. Porque tu disseste uma palavra que é a palavra da hora. Pandemia. Exatamente. Tá? O que acontece? Eu disse para vocês que eu entrei em contato com o e-notariado em 2019, ano passado. O ano passado, no começo do ano, fui a Brasília e entrei em contato. O que nós tivemos? Nós tivemos uma mudança de diretoria no CNV, Conselho Federal, tá? E o projeto, sabe, quando alguém assume, mais ou menos aí, mesmo que tu não tenha assumido aí, assumiu porque o vereador se licenciou e tal, mas tu começa a tomar pé das coisas, né, como presidente, e a doutora Gisele, que é a nossa presidente lá do Conselho Federal, que é tabeliã em São Paulo, também foi tomar pé das coisas e tal, e aí o que aconteceu? As coisas se precipitaram em função da pandemia, e o e-notariado teve que ir para a rua, e agora ele está na rua, entendeu? E nós aqui, operadores, mais uma vez eu quero dizer, ressaltar a importância dessa live, tá? Para que nós, operadores, vocês da parte de lá do balcão e nós da parte de cá do balcão, para que nós passamos a conhecer esse sistema. Porque ele é muito bom de funcionar, sabe? Nós já assinamos... Hã? Não, eu gostaria só de salientar, doutor Ricardo, que esta ação, né, esse provimento, ele é tão recente, por isso o número reduzido ainda de assinaturas, porque ele foi determinado, esse provimento número 100, agora no dia 26 de maio de 2020. Nós estamos, então, no processo inicial de apresentação deste novo produto. Como o senhor falou, vocês ainda estão em desenvolvimento e nós aqui, que estamos saindo na vanguarda e tendo o privilégio de estar recebendo as suas informações de antemão, de primeira mão aqui, o que nos deixa já diferenciados e nos deixa com várias dúvidas, assim, das mais simples, como, por exemplo, a Irene Dias pediu para nós informarmos novamente o nome do aplicativo que ela tem que baixar para ter acesso ao e-notariado. O senhor poderia, por gentileza, nos repetir? Sim. Te digo assim, Naor, alguma coisa que pretende ser de uso público, de domínio público, tem que ser simples. Certo. Não pode sofisticar demais. Tá? Então, eu digo para vocês assim, ó, baixem o aplicativo que vocês vão ver que ele é bem simples. Tá? E ele se chama e-notariado. Certo. Tá ali, ó. Aham. Perfeito. E-notariado. Perfeito. Então, recebemos uma outra solicitação aqui de confirmação, né, a respeito pedindo a confirmação efetiva, né, se as escrituras públicas poderão ser assinadas pelas partes desta forma. Com certeza, o doutor Ricardo já colocou desta maneira aqui, que este é um dos procedimentos, uma das ferramentas, né, que possibilitam, sim, a assinatura das escrituras sem as partes estarem presentes fisicamente, né? Eu tenho certeza, como o senhor falou, que a facilidade, o acesso rápido, né, e principalmente a segurança que nós temos
junto aos tabeliões, junto aos cartórios, aos tabelionatos, para nos dar essa certificação, ela é fundamental para mantermos a segurança em todos os atos. E a gente sabe que o sonho da casa própria é um dos maiores sonhos do ser humano. E a gente precisa ter todo esse respaldo, toda essa segurança em qualquer ato, em qualquer momento que a gente efetivamente vai dar cabo a esta ação, né? Então, nós estamos nos encaminhando, né, doutor Ricardo? Temos menos de 10 minutos aqui para finalizarmos a nossa live. E eu gostaria, então, que o senhor conduzisse aí as suas considerações aí, finais aí, para irmos aqui às nossas considerações finais, por favor. Bom, Naor, eu digo sempre o seguinte, ó, a segurança está no nosso DNA. Perfeito. Muitas pessoas podem dizer que nós somos burocratas. Nós trabalhamos com segurança jurídica. E aí eu aproveito para dizer que o e-notariado não muda nada em relação àquela documentação que a gente precisa exigir e apresentar para uma escritura, para uma procuração, porque eu volto a dizer para vocês, o tabelionato que atende vocês vai continuar atendendo, tá? E aí vocês juntos vão usar o e-notariado para otimizar as assinaturas e facilitar a questão daquela proximidade que é necessária entre o tabelião e a parte. Perfeito. Para isso, tem um fato muito importante também que precisa ser esclarecido, é sobre a videoconferência. Perfeito. Como existe esta necessidade de segurança, essa necessidade de aferir capacidade, essa necessidade de aferir a vontade da parte, o consentimento, a manifestação de vontade livre, o sistema do e-notariado criou um sistema de videoconferência. Ah, mas precisa estar todo mundo junto no mesmo momento? Não, não. Quando eu recebo o link de assinatura do documento, eu vou receber no meu celular um link e vai dizer assim, ó, olha, lá no tabelionato X tem um documento para assinar. Eu vou abrir o documento, vou revisar o documento, vou fazer a gravação da videoconferência, vou falar para o tabelião, ó, estou assinando aqui a escritura do imóvel tal, papapá, tá tudo certo, ok, o valor é tal, tá tudo bem, já recebi, tá? E estou assinando. Como é que eu estou assinando? Eu já estou assim, o cacuete, ó. Pá, botei minha digital aqui no celular, volta para o tabelionato e diz assim, pode liberar outra assinatura. E assim sucessivamente. Ah, pode todo mundo estar junto? Sim, também. Fala, Nora. Não, eu gostaria de lhe interrompendo, porque nós sabemos, né, doutor, que existe a necessidade, se formos levarmos em consideração a sequência de assinaturas ou de presença das partes para a outorga da escritura, a primeira parte a ser colhida a assinatura é do vendedor do imóvel. Quando as partes não estiverem juntas, fazendo assinatura virtualmente, também tem a necessidade da primeira parte a assinar, né, a fazer a assinatura digital, como o senhor falou, tem que ser o vendedor, os vendedores têm que assinar primeiro que os compradores? Não, não. Na verdade, o sistema pede que a gente defina a ordem. Daí tu vai dizer, olha, primeiro vai assinar o comprador, depois vai assinar o anuente, depois vai assinar o vendedor. Perfeito. Aproveitando, eu gostaria de aproveitar aqui, doutor Ricardo, agradecer aqui a diretoria do Cresci, que mandou e solicitou que transmitisse ao senhor um abraço, o diretor Antônio Fernandes, que é o nosso diretor secretário, a diretora Yara Migon, que é a nossa diretora segunda tesoureira, e o nosso presidente licenciado, o vereador Márcio Binzeli, né, também transmite um fraterno abraço ao senhor. Aproveitando, a Márcia Reim solicita, faltando aí menos de 5 minutos para nós finalizarmos a nossa transmissão aqui, doutor, ela solicita a apresentação do 14º tabelionato, se o senhor puder, por gentileza,
transmitir a maneira de contato com o seu tabelionato, eu agradeceria muito em nome da Márcia Rei. Tá bem. Quantos minutos ainda não? Nós temos menos de 5 minutos e temos mais de 120 pessoas nos assistindo neste momento, doutor. Eu vi ali em cima e eu quero aprender ainda a lidar com essas ferramentas digitais. Eu confesso que eu já sou um pouco do Jurássico. Mas enfim, assim, ó. Essa é a primeira live de muitas, doutor, com certeza, porque o senhor vai ser muito requisitado aí para atualizar as informações. Estou à disposição. A pergunta era sobre o endereço do 14º tabelionato. O 14º tabelionato de Notas está na Avenida Eduardo Prado, 1884, aqui na zona sul da capital, na Cavalhada, junto ao Shopping Jardim Verde. Tá? O nosso site é www.cartoriocollete.com.br. Colete com K. Colete com K, né? Com K. L-L-E-T. Sim. Perfeito. E o nosso telefone fixo é 3245-8300. Perfeito, doutor. 32, eu aprendi em marketing, tem que repetir. 3245-8300. Rapidinho, na hora. Preciso de uma informação muito importante. Território, eu posso escolher o tabelião que eu quiser? No provimento tem uma restrição, tá? Tem que ser no domicílio do adquirente ou no domicílio do imóvel. Tá? Por exemplo, o cara mora em São Paulo, mas veio aqui em Porto Alegre, comprou um apartamento aqui, pode lavrar em Porto Alegre, não tem problema nenhum. Se ele é de São Paulo e o apartamento é em São Paulo, só pode lavrar em São Paulo. Tá? Na verdade, isso foi um critério que o CNJ definiu, porque existem tabelas diferenciadas no país para que não houvesse uma autofagia. Que a gente, né? Então, ele pode estar de passagem por outro estado, por outra localidade, e adquirir o imóvel lá e usar o seu certificado da cidade de origem dele. Não há impedimento algum, é isso? Totalmente. Se ele fez lá no 26º de São Paulo o certificado, ele assina a escritura aqui, se o imóvel for daqui. Perfeito. Tá? Então, Ricardo, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade. Nos encaminhamos para o final dessa live. Quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam nessa transmissão. Um agradecimento todo especial ao senhor, né, doutor, por disponibilizar-se a participar da live, principalmente compartilhar os seus conhecimentos conosco. O senhor aguarde que brevemente faremos um novo convite para atualizarmos as nossas informações. Já quero antecipar também e convidar a todos para participarem da nossa próxima live, que ocorrerá na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, às 16 horas, onde o tema será Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados para o corretor de imóveis e para a sociedade como um todo, que eu sei que o senhor sabe que esse também é um tema latente e atual. A pessoa que vamos convidar para transmitir e compartilhar conosco aqui os seus conhecimentos é o Daverson Viegas, que é gestor de TI e vai estar aqui conosco. Então, as suas considerações finais, por favor, doutor. Laura, mais uma vez, eu quero te agradecer e fico emocionado até de ver que 110, agora 109, mas já tivemos quase 120 pessoas assistiram essa live. E essa live, ela fala de uma revolução. Perfeito. As pessoas falam de disrupção. Já ouviu isso, né? Uber, não sei o quê. Isso. Nós, tabeliães, estamos fazendo a nossa própria disrupção. Perfeito. Ou seja, fazendo aquilo que tem que ser feito sem sair do mercado. Então, o notariado brasileiro, os notários brasileiros estão de parabéns. E só finalizando, eu quero deixar um dado para vocês. Existe uma pesquisa do Datafolha que diz que 88% da população brasileira confia e acredita
nos cartórios. 88%. Não sou eu que estou dizendo, é o Datafolha. Tá? E agora eu quero dizer para vocês, a mesma credibilidade, a mesma confiança agora no mundo digital. Sejam todos bem-vindos ao e-Notariado. Um grande abraço e meu carinho, mais uma vez, a todos os corretores de imóveis do Rio Grande do Sul, em especial aqueles que estão presentes nessa live. Muito obrigado, doutor. Um fraterno abraço ao senhor, a todos que aqui nos acompanharam até este momento. Aguardo a todos na próxima quarta-feira, 16 horas, aqui, para fazermos uma nova live. Muito obrigado, forte abraço.